Um grande olá para todos vocês, queridos estudantes. Bora estudar? Terminando o nosso tema sobre Grécia Antiga, falaremos hoje sobre as invenções gregas. O que eles trouxeram de novo para nós, ou que nós copiamos, da civilização grega naquela antiguidade clássica. Vamos lá, nós temos 3 coisas que podemos citar como invenção dos gregos. Primeiro, o teatro. Segundo, filosofia. E terceiro, os Jogos Olímpicos. Vamos começar pelo teatro. O teatro são nada mais nada menos que manifestações artísticas muito importantes no desenvolvimento da cultura grega daquele período. Vai servir também como inspiração para outros povos da antiguidade clássica, como principalmente os romanos. Os romanos, que vão beber muito na cultura grega, vão beber também muito nessa ideia do teatro grego. Teatro é uma palavra que vem do grego teatron, que significa local onde se vê ou lugar para olhar. Teve início em Atenas, ali por volta dos anos 550 a.C., a partir de celebrações ao deus Dionísio, que era uma divindade relacionada às festas, fertilidade e ao vinho. Nessas festas, as pessoas bebiam, cantavam e dançavam, ou seja, acabavam fazendo coisas que normalmente não fariam em estado são, e a partir dessa situação de cantarolar, de dançar, acabavam encenando coisas que estavam relacionadas à história da Grécia, ou da civilização grega. As máscaras, aquelas que vocês costumam ver, uma sorrindo, outra tristinha, elas são um item essencial, um instrumento essencial no figurino do teatro grego. E curiosidade, as mulheres não participavam das atuações teatrais, porque elas não eram consideradas cidadãs, ou seja, não tinham direito de participar desse tipo de evento. Os teatros, na sua forma estrutural, eram construídos ao ar livre, em forma de meia-lua. Isso visava uma melhor acústica, já que naquela época nós não tínhamos caixas de som, não tínhamos microfones, megafones ou qualquer coisa que amplificasse de forma eletrônica a sua voz, o seu cantar, o seu falar. Eles usavam a construção acústica para potencializar a voz. Era construído uma grande arquibancada em forma de U, cercando assim o teatro, cercando o teatro, que tinha a forma de uma concha acústica, que visava potencializar esse som para que todos ouvissem claramente. Os teatros, eles se valiam de 2 tipos diferentes de manifestações: a tragédia e a comédia. A tragédia era baseada em contos, em histórias trágicas e mitológicas, envolvendo aí todo o heroísmo da Grécia Antiga, dos mitos gregos naquele período. Já a comédia era baseada em sátiras, em que se abordava diversos aspectos da sociedade grega, só que de maneira um pouco mais cômica, mais engraçada. E uma dessas peças, vamos colocar assim, mais famosas daquele período, é a peça de Édipo Rei. Édipo Rei é a história de um cara que, segundo consta na história, teria sido vítima de uma maldição por parte dos deuses. Segundo a história, quando o pai de Édipo consultou o oráculo de Delfos, ele ficou sabendo que a vida dele tinha uma espécie de maldição. Ele seria morto pelo filho dele. Então o que acontece? Quando sua esposa engravida e nasce o Édipo, menino, ele ficou com dó de cumprir uma missão árdua para ele, matar o filho. Então o que ele faz? Ele simplesmente abandona o filho pendurado pelas pernas numa árvore entre a cidade de Tebas, que era o seu reino, e a cidade de Corinto. Só que um pastor de ovelhas, acha o menino, cuida dele, leva para Corinto, cuida e cria ele. Ele vai ser criado pelo rei de Corinto, como se fosse seu próprio filho. Depois que cresce, Édipo volta para Tebas, onde ele responde os enigmas da esfinge, que acabava devorando aqueles que erravam seu enigma. Ele acerta o enigma, ele entra na cidade, ele consulta o oráculo de Delfos e ele também descobre sua maldição, que ele estaria fadado a matar seu pai e casar com a sua mãe. Isso tudo ele descobre já depois de ter feito tudo isso. Ele matou o pai,
casou com a rainha sem saber quem era ela, depois ele descobre que ela era sua mãe, só que ele já tinha feito 2 filhos e 2 filhas na própria mãe. Sendo assim, quando a mãe descobre essa maldição, ela se mata e Édipo, como castigo, arranca seus próprios olhos, para não ter mais visão de nada, para não ver a sua maldição. Isso é uma tragédia. A segunda parte nós vamos falar sobre a filosofia. Se você estuda filosofia hoje na escola, que visa levar você a questionar as coisas, levar você a buscar pelo conhecimento através do questionamento, tudo isso vai começar aqui na Grécia Antiga. A filosofia é uma espécie de construção de teorias para o entendimento da realidade da existência do homem e das divindades. Os principais filósofos da Grécia Antiga são Sócrates, que é o autor do método conhecido como maiêutica. Maiêutica tem o seguinte significado: a verdade está latente, ou seja, está visível em todo ser humano, podendo aflorar aos poucos na medida em que se responde a uma série de perguntas simples, porém perspicazes, ou seja, capazes de fazer você perceber claramente a complexidade e a sutileza das coisas. Essa é a ideia de Sócrates sobre a filosofia, e suas principais frases são: conhece-te a ti mesmo. Você nunca pode conhecer nada se você não se conhecer, não saber quem você é, o que você é. A outra coisa que Sócrates tem como característica principal nas suas frases é aquela famosa frase: só sei que nada sei, que muitas das vezes de vocês usam isso em provas dissertativas para tentar se livrar. Eu sei disso porque eu já li algumas coisas na internet. O segundo nome aqui, dentre os filósofos, é Platão, discípulo de Sócrates, autor do livro A República. Olha só, falando de república na Grécia Antiga. Nesse livro, Platão propõe um modelo de Estado no qual o poder seria exercido por filósofos, por serem, segundo Platão, os homens mais próximos do conhecimento no estado puro. Ou seja, só quem tem conhecimento tem capacidade de governar com justiça, governar com integridade. Terceiro nome aqui, dessa tríade, dessa trindade da filosofia grega, é Aristóteles, discípulo de Platão, que vai escrever sobre diversos assuntos como física, matemática, zoologia, política, moral e, é lógico, sobre a filosofia. E segundo ele, a dúvida é o princípio da sabedoria. Se você acha que perguntar é burrice, esqueça. Perguntar é o que vai te trazer conhecimento. Se você tem dúvida, busque a resposta dessa dúvida. É assim que vem o seu conhecimento. Isso não é de hoje, vem de Aristóteles, vem da Grécia Antiga. Terceira e última invenção aqui grega, os Jogos Olímpicos. Se você assistiu os Jogos Olímpicos de 2016, onde o Brasil finalmente conquistou o ouro olímpico no futebol, se você acompanhou outros Jogos Olímpicos, lembre-se, esses jogos atuais começaram em 1896, por intermédio do Barão de Coubertin, um francês que trouxe aquela ideia grega antiga de volta para nós. Finalzinho do século XIX, começam-se os Jogos Modernos, Jogos Olímpicos Modernos. Entretanto, o primeiro registro de Jogos Olímpicos data de 776 a.C. Eram sempre realizados na primeira lua cheia do verão, em celebração à honra daqueles que haviam morrido nos últimos 4 anos. Por isso, de 4 em 4 anos se celebra ou se jogam os Jogos Olímpicos. Nessa situação, as sacerdotisas acendiam uma chama no templo do deus protetor da cidade. Na cidade de Olímpia, ao redor do templo de Zeus, se realizavam os jogos esportivos. Nesse período, as guerras eram suspensas, ou seja, se estava acontecendo alguma guerra entre alguma dessas cidades gregas, essa guerra cessava por um período, fazia-se toda essa celebração em homenagem aos mortos nesse período de 4 anos passados, jogando-se atividades esportivas em celebração aos deuses e aos mortos, e depois voltavam para a guerra. Estranho, porém interessante. Dentre os esportes praticados naquele período encontra-se o pugilato, algo próximo ao nosso boxe atual,
entretanto com outras regras e um pouco mais sangrento. O pentatlo, que incluía corridas, lutas, arremesso de disco, saltos e arremesso de dardos. Corridas de bigas, que vão se tornar muito mais famosas na época do Império Romano do que com os gregos, mas os gregos já faziam uso dessas corridas em competições olímpicas. E o pancrácio. O pancrácio é a mistura do pugilato com a luta livre, ou, como nós conhecemos hoje, o wrestling ou greco-romana. Era muito violenta a ponto de causar a morte de um dos oponentes. Quase todas as lutas de pancrácio finalizava-se com a morte de algum dos oponentes, de tão violenta que ela era. Entre os anos de 392 d.C. e 1995, deixaram de existir esses jogos. Eles não vão ocorrer por um longo período. Voltando, como eu falei logo atrás, no ano de 1896, por intermédio do francês, o Barão de Coubertin, que vai trazer de volta o glamour desses Jogos Olímpicos. Bem, pessoal, essa foi nossa última aula sobre Grécia Antiga. Então, fiquem com Deus, abraços, se cuidem.